Olá, eu sou o Gualonge e nesse vídeo eu vou te mostrar como um método de 4 passos criado por um gringo fez ele faturar mais de 700 milhões de dólares. Não tô falando de 700 mil, tô falando de 700 milhões. E como esse mesmo método aplicado aqui no Brasil aumentou em 15.450 reais o meu faturamento no primeiro mês e me faz faturar múltiplos 5 dígitos todos os meses. E isso funcionou comigo mesmo sem produzir conteúdo, sem aparecer ou sem fazer lançamentos. E o melhor, é a prova de quebrar igual eu era. Ou seja, funciona mesmo que você não tenha R$1 para investir em anúncios. Essa é simplesmente a melhor forma de iniciar no digital. Mas antes de te mostrar esses 4 passos, eu preciso te dar um aviso. O gringo que usa esse método não quer que eu revele os seus segredos. Por isso é provável que essa página não fique muito tempo no ar. Ela pode ser retirada a qualquer momento. E é por isso que você precisa assistir esse vídeo agora. E outro aviso é que esse método é novo, então é algo que você nunca viu. Então vamos fazer um acordo? Eu te mostro os 4 passos nesse vídeo de forma bem prática e direta e você fica comigo até o final, combinado? Posso contar com você? Bom, a pergunta que você deve estar fazendo agora é: como raios um gringo conseguiu fazer tanto dinheiro? Se você já é experiente na internet ou até mesmo está começando agora, deve saber que a parte mais importante de qualquer estratégia no marketing digital é a copy, que para quem não sabe é o texto persuasivo que vai em um vídeo. Acontece que esse gringo criou um método secreto que simplesmente triplica a conversão de um texto persuasivo ou uma copy. E com isso ele passou a ganhar mais dinheiro tanto vendendo seus produtos como prestando consultoria. E hoje eu utilizo essa mesma estratégia em todos os meus produtos. E assim eu mais que tripliquei o meu faturamento mensal. E eu sou muito conhecido por divulgar esse método, mas nem sempre foi assim. A verdade é que eu comecei o meu negócio muito cedo. E empreender mudou a minha vida. Eu e a minha esposa Beatriz saímos de uma casinha na periferia, de 2 cômodos e que chovia dentro, para uma mansão em um condomínio fechado. Minha empresa estava voando, mas eu não fazia ideia do que estava por vir. Assim que começou a pandemia, vários clientes começaram a cancelar com a gente, porque a maioria deles tinha negócio local, diminuindo nosso faturamento dia a dia. E tudo isso com funcionários para pagar, fornecedores para pagar, mas o pior ainda estava por vir. A gente estava esperando o pagamento de um cliente público, que eu não posso falar o nome aqui. E eu lembro como se fosse hoje. Eu estava no escritório no dia do pagamento, quando eu senti meu celular vibrar. Rapidamente eu tirei ele do bolso e vi que era um e-mail daquela empresa. Eu destravei a tela do celular, abri o e-mail e engoli seco. Fiquei totalmente pálido na hora. A pior mensagem que eu poderia ler naquele momento estava naquele e-mail. Aquela empresa simplesmente não pagaria a gente. E como a gente tinha fornecedores naquele projeto, a gente ia ficar com uma dívida de 250 mil reais. Eu fiquei totalmente sem chão. Eu lembro de olhar pra Bia sem saber o que dizer ou fazer. Eu tinha colocado todas as minhas fichas naqueles clientes. Tinha construído um castelo, só que em cima da areia. Eu me sentia um burro. Eu precisava mudar aquela situação pra não depender mais de poucos clientes. Eu precisava ser independente, mas esses momentos de desespero faz a gente tirar força da onde a gente não tem e criar coisas incríveis. E já que eu não tinha mais clientes, precisava encontrar algo para conseguir um faturamento alto e rápido. E aí eu comecei a procurar em toda parte algum método que me ajudasse, que pelo menos aumentasse as vendas dos produtos que a gente já tinha. E foi aí que eu encontrei o método de 4 passos que eu vou mostrar para vocês hoje. E aplicando ele, em poucos dias eu comecei a colher os resultados. E a diferença na conversão dos produtos foi incrível. Todos os nossos produtos começaram a vender mais. Fora que outras empresas começaram a me chamar para ensinar elas a fazer a mesma coisa e me pagar pra isso. Eu não esqueço o sentimento de alívio que eu senti por aquilo ter dado certo. Era a minha última cartada. E foi aí que eu percebi onde eu tava errando o tempo todo. Eu não tinha resultado antes na internet porque eu tava focando nas coisas erradas. E eu não tava seguindo um método validado. Eu seguia o que os gurus ensinavam. E que, sinceramente, só me levavam de um lado pro outro e não pro caminho certo. Você, assim como eu, já deve ter acertado 99% das coisas que precisa. Mas tá errando 1% que faz toda a diferença. Por isso não teve resultado ainda. A verdade é que as pessoas erram, assim como eu errei, na copy. A copy é esse 1%. A copy é o que faz você vender ou não. E se você não sabe escrever uma boa copy, o seu produto, PLR, infoproduto, serviço não vende. E para você que ainda não começou, se você não começar pela copy, você tá começando pelo caminho errado. Mas eu queria falar que a culpa não é sua. Só de lembrar disso eu fico muito irritado. Eu, assim como você, tinha feito vários cursos, mas eu achava que não tinha resultado porque tinha errado no produto, no mercado. Tem guru que vende uma coisa e aplica outra, confundindo a mente dos alunos com um monte de nome esquisito. Fora que nos coloca em roubadas que dão pouco ou nenhum dinheiro. Enquanto isso, você já gastou uma fortuna em cursos e investimento. Fora o tempo que você perde nisso. É só olhar quantas reclamações tem esses gurus. E a verdade é que não precisa ser assim. E é por isso que eu fiz esse vídeo, para te mostrar esse método secreto de 4 etapas, que eu chamo de PMRC. Aprendendo esse método, você irá aumentar e às vezes triplicar a
as conversões dos seus produtos e VSLs. E como exemplo, olha só nesse print a conversão desse vídeo. E aplicando essas mesmas técnicas nas mídias, olha meu engajamento. E se você sabe sobre engajamento, você sabe que esse número é muita coisa. E aprendendo esse método, você também poderá aplicar isso para outras empresas. E elas vão te pagar para isso. Dá uma olhada em quanto apenas um cliente pagou pra gente esse mês. E esse método ainda vai te ajudar a nunca mais ficar bloqueado ali na hora de escrever a sua copy. Nunca mais você vai ficar com a página em branco, sem saber o que escrever ou por onde começar. Loucura tudo isso, né? E sabe por que tudo isso funciona? Esse método funciona porque ele é a união de anos e anos de estudo e pesquisa, técnicas e técnicas aplicadas em sequência, e um processo incrível para te dar agilidade. Isso vai te fazer escrever melhores copies. E escrevendo melhores copies, você vai vender mais, lucrar mais e até prestar melhores serviços de copy. Sem sombra de dúvidas, o responsável pela copy hoje é o profissional mais buscado do mercado digital. E você vai ser esse cara se você souber copy. Mas o que de fato é o PMRC? O que significa essa sigla? O método PMRC ele é composto por 4 passos. 1. Pesquisa, onde você entende profundamente o seu mercado, quem é o seu público, o que ele quer e o que ele compra. Mecanismo, que é o grande segredo do sucesso desse método, é o que diferencia você do resto do mercado, o que faz a sua copy especial, diferente e única. E é o que dá esperança para quem tá vendo a sua copy. E o terceiro passo é o resumo. É a parte onde você organiza suas ideias, tudo que já construiu e que vai guiar e blindar a sua copy perfeita. E por fim, o quarto passo, copy. É uma sequência de blocos passo a passo em um script perfeito que converte muito. Depois que eu conheci esse método, eu não dependi mais de sorte, ou do boca a boca, ou de indicação. Não fiquei mais confuso com tanta informação que tem no mercado. Eu precisava apenas seguir esses 4 passos e bum! Fora a liberdade que esse método me deu. Não estava mais dependente de outros. Estava finalmente livre. Poderia trabalhar de onde quiser, morar onde quiser. E não demorou muito e as pessoas começaram a notar. E logo eu estava ensinando meus colegas a fazer o mesmo. E eles começaram a ter resultados absurdos. E de repente eu estava sendo indicado para ajudar as empresas. E eu comecei a ensinar isso na internet. E a gente recebia comentários como esses aqui, ó. E depoimentos como esses aqui. Aí eu aperfeiçoei mais ainda o método e adaptei para nossa realidade aqui no Brasil. E as pessoas começaram a chegar em mim toda hora e perguntar como que eu tava fazendo. E rapidamente eu percebi que não daria para ajudar todo mundo. E que nem todo mundo poderia pagar a minha mentoria ou consultoria. Só que muita gente ainda precisava de ajuda. E mas muita gente estava pedindo para eu abrir esse método e ensinar mais. Mas é humanamente impossível ajudar um a um. E foi por isso que eu criei e te apresento o sistema PMRC. Um treinamento completo onde eu te mostro esse sistema gringo PMRC que você pode utilizar hoje mesmo e triplicar as conversões das suas copies, VSLs, páginas de vendas e alcançar um faturamento de múltiplos 5 dígitos, ou seja, mais de 10 mil reais por mês. E ele vai funcionar mesmo para você que não tem tempo. Afinal, para isso mesmo que serve esse método, para diminuir o tempo e agilizar o processo. Com apenas poucos minutos por dia, você já consegue aplicar esse método. E mesmo que você já tenha tentado de tudo, pois fiz questão de colocar tudo o que você precisa nesse treinamento para você ter resultado. E como eu falei no começo, não precisa aparecer nem investir em anúncios se você não quiser. Caso você queira prestar consultoria para empresas, por exemplo. Eu fiz questão de traduzir e trazer para a realidade do Brasil esse método gringo, para que ele fosse aplicado da forma mais fácil possível aqui no Brasil. E para isso, dentro desse treinamento PMRC, você vai encontrar. No módulo 1 eu vou te mostrar como pesquisar e encontrar as melhores respostas sobre o seu mercado. E o mais interessante, eu vou te mostrar onde buscar, que é aí que tá o segredo da coisa. Porque tem lugares secretos que poucas pessoas estão olhando, mas que tem todas as respostas. No módulo 2, você vai entender como funciona o mecanismo e como você pode fazer o seu produto, a sua oferta ser única por meio desse mecanismo. E no módulo 3, você vai entender como criar um resumo que vai blindar você de escrever uma copy ruim. Você vai escrever uma copy boa por causa desse resumo. Ele vai te guiar e vai fazer você economizar horas escrevendo. E no módulo 4, eu vou te mostrar o script milionário. Um script de copy que você pode colocar na sua VSL e que os gringos utilizam para faturar mais de 8 dígitos. E para não restar dúvida, no módulo 5 eu vou te mostrar como escrever esse script na prática. E eu ainda separei um módulo secreto que só quem entrar vai descobrir o que é. E é um módulo que eu nunca revelei antes. E vendo tudo isso que eu acabei de te mostrar, você deve ter percebido quão poderoso é esse treinamento. E que ele sozinho tem a capacidade de te colocar num próximo nível. De mudar literalmente a sua vida. Assim como mudou a minha e de muitas outras pessoas. E agora talvez você esteja se perguntando como eu posso fazer para entrar nesse treinamento ou quanto
quanto custa isso. Mas antes de eu falar tudo isso, queria te falar que não tem preço ter uma vida melhor. Não tem preço ver o seu produto vender todos os dias. Não tem preço ver as pessoas pedindo conselho pra você. Não tem preço a sua liberdade de tempo e financeira. Poder ir no mercado e não fazer conta. E muita gente já me falou que esse conteúdo vale facilmente 3, 5 mil reais ou mais. Inclusive, as últimas formações de copy não saíram por menos de 5 mil. O próprio gringo que utiliza esse método cobra $1.000. Mas a questão toda é, me responda você mesmo, quanto vale a sua transformação? Bom, olha esse depoimento. E esses outros aqui. Você quer uma transformação assim como dessas pessoas? Esses depoimentos é o que me deixa feliz. Eu já tive na pele de quem precisa de ajuda. Eu lembro como eu fiquei feliz quando eu consegui as minhas primeiras vendas. No alívio que eu senti quando eu consegui quitar as minhas dívidas. Por isso, pra te ajudar, você não vai pagar R$1.000, nem R$500, nem R$250 por esse treinamento. É loucura o que eu tô fazendo, mas se você se inscrever hoje, você pagará apenas 12 de R$19,78. Ou um único pagamento de R$197. Sim, só isso. Então clica agora no botão abaixo e entre para o treinamento PMRC. E eu sei o que você está pensando. E se não for para mim? E se eu não gostar? Eu acredito tanto nesse método que eu quero me comprometer com você. Eu vou tomar todo o risco por você. Você terá 7 dias para testar sem compromisso algum. Caso você não goste por qualquer motivo, você terá 100% do seu investimento devolvido, sem nenhuma pergunta. Então você não tem literalmente nada a perder. E como você está nessa página com a oportunidade única de entrar nesse treinamento PMRC, eu quero te dar 3 presentes, mas é só para você que tá agora. O primeiro é um workshop completo de tráfego pago, nível básico, para você divulgar os seus produtos e fazer assim as suas copies venderem ainda mais. E esse workshop tem o valor de R$497. E o segundo presente é o workshop Venda Mão na Massa, como conseguir clientes de consultoria de copy e fazer vendas todos os meses. Esse workshop tem o valor de R$297. E o terceiro presente é o workshop PLR Mão de Vaca. Como criar um produto PLR em 7 dias da forma mais barata possível, que tem um valor de mercado de R$97. E você leva todos eles de graça hoje. Então clica no botão abaixo e entre agora para o sistema PMRC. Após clicar nesse botão, você vai para uma página segura do sistema KiwiFi. E assim que a sua compra for confirmada, você vai receber no seu e-mail automaticamente o seu acesso. E agora que você sabe de tudo que está nesse vídeo, a responsabilidade é toda sua. A mensagem foi entregue. O poder de decisão entre alcançar seus objetivos ou não, depende só da sua ação. Então você tem 2 escolhas: clicar no botão abaixo e entrar pro treinamento e mudar a sua vida completamente, ou continuar caindo nas lábias dos gurus que ficam só te jogando de lá pra cá. O que eu tô te mostrando aqui é um método americano validado, que já gerou milhões em vendas pros gringos. Imagine só você sentado onde você tá agora, e de repente as notificações do seu celular começam a pular. 1 venda, 2 vendas, 3 vendas, uma transferência. Toda hora você nem consegue dar conta de contar quantas notificações tem. Agora imagine se só metade do que eu te falei nesse vídeo acontecer na sua vida. O quanto você já se transformaria? Valeria a pena? Por isso não perca mais tempo. Clica no botão abaixo e entra pro nosso treinamento PMRC. Você não tem nada a perder, não há risco. Imagina se der certo, quão grato você vai ficar. E para você que já entrou, parabéns. Logo mais você vai receber um e-mail com o seu acesso para você poder maratonar e começar a transformação da sua vida e começar a explodir em vendas todos os dias. Obrigado por ter assistido até aqui essa apresentação e eu te vejo do outro lado.